Então nós temos aí a ideia, o conceito é exatamente esse aqui. Ó. Deixa eu pegar esse gráfico que ele está pronto aqui. Tá? Tivemos um movimento de abertura com muito ruído logo no início, né? Que foi o que? Esse primeiro movimento que surgiu aqui nessa barra, né? Dos 5 minutos. Essa barrinha aqui, ou seja, ela me contou essa história aqui, ó. Deixou um pavio, o preço foi lá para cima, né? Beleza, 5 minutos foi esse movimento. Na sequência, o que aconteceu aqui? A gente tem uma reversão do fluxo, ou seja, o mercado parecia extremamente comprador, mas inverte, aí pega todo mundo que é precipitado, o cara olha lá o preço subindo, acha que não vai parar de subir mais e entra comprado. E aí o que acontece? Vai comprar mercado caro e vai pôr stop aqui embaixo. Meu pai, né? Maluquice. Qual que é o lance aqui na SG? O que a gente vai considerar? Cara, se a ferramenta dá pra gente a hipótese de que o próximo movimento aconteça baseado em um único sinal, a gente vai focar nesse sinal. Porque em movimentos de reversão, esse é o principal sinal que tende a levar o preço no lado do sentido dele. Ou seja, se o preço está subindo e eu sei que a ferramenta está me mostrando o sinal para baixo, é como se fosse um lembrete de tipo, ó, cara, eu tô querendo armar para queda aí, tá? A galera tá comprando, mas eu tô armando para queda. Então ela tá dando essa ideia pra gente. Falou, tô aqui armando para queda. Enquanto o comprador aparentemente está levando o preço para cima. Então é como se enquanto o preço subisse, o que aconteceu aqui? Se a gente voltar à aula, a gravação, vocês vão ver que ele ativou setinha aqui, ativou setinha aqui, ativou setinha aqui, ativou setinha aqui, ficou ativado aqui. Aqui continuou ativado na virada, né? Ei, trader, o validador Aqui. atingiu o nível Continuou máximo da sua ativado, força. Em continuou estágio ativado ultra, evite e aí operações de chega num determinado contra-tendência. ponto que é o ponto da ruptura, né? Que é onde ele vai lá e perde a estrutura completamente e aí os caras desovam a venda, né? E aí, quem comprou aqui, meu irmão, se deu muito mal, né? Mas quem está na SG, entendendo a importância dos sinais e dando valor para essa leitura, masterizando essa leitura, treinando essa leitura, o cara consegue ter uma vantagem em termos de leitura que humanamente eu particularmente desconheço, tá? Então, qual que é o nosso dever aqui? A única coisa que a gente precisa fazer é como gerenciar isso de forma inteligente, porque envolve risco completamente. Quem faz day trade está no risco. Não quer risco, não é day trade que tem que estar. Tá. Mas também não extrai dinheiro fácil igual a gente pode extrair daqui também, tá? Então, qual que é a função nossa? É entender o risco e a partir desse risco ter um controle dele, beleza? O que pode dar de errado numa operação como essa? Que depois eu vou até mostrar exemplos que deu errado. Acontece tudo isso, a SG vai mostrar isso, mas vai chegar um ponto que aonde era o ponto da ruptura, eles vão segurar e o preço vai voltar a subir. Aonde tem de ser isso? Normalmente aqui, ó, na região dos 50%. Não é via de regra que ele precisa encostar nos 50%, mas normalmente quando vai dar errado, ele faz o quê? Ele dá lá, a gente faz a venda, o preço começa a encaixotar e de repente, cara, ele vai romper para cima e aí, meu irmão, não tem o que fazer. Você vai ter que aceitar o stop e isso faz parte do jogo, tá? Então, assim, é extremamente importante que você tenha essa compreensão. Outras situações que podem ocorrer também são quando o mercado está com muito ruído, ou seja, o fluxo está muito brigado. Então, às vezes, ele vai lá dar um balanço desse e ao invés dele continuar o movimento da alta, ele só vai lá para estopar e de repente ele bruf, cai do mesmo jeito, tá? E aí essa sinalização continua contando a história para gente, desde que ela o tempo todo fique piscando para baixo aí, vermelhinha, tá?
Então, é importante prestar atenção nesse sinal. Se o preço estiver subindo com ela piscando demais, existe no mínimo 80% de chance desse preço não se sustentar. Entretanto, o segredo está na alavancagem certa, porque nessa sinalização, o que pode dar de errado é a situação em que o preço não cai imediatamente. Ele pode dar alguns balanços antes de acontecer o movimento. Não é sempre, tá? Normalmente ele já falha de imediato, mas por que eu estou falando isso? Para você já saber onde você está pisando, qual que é o terreno que você está pisando. Tá? Isso é extremamente importante. Então, para a gente encerrar essa primeira aula, a ideia aqui é o seguinte. Qual que é a sinalização que eu preciso? Ela está clara, você vai olhar esse sinalzinho piscando no sentido da operação que a gente vai fazer. Então, se ele está para venda, para baixo, a gente vai fazer venda. Se ele tivesse para cima, a gente buscaria a compra, mas com uma regra aqui, tá? O preço, não dá para você fazer compra com a setinha para cima no topo do canal. É muito arriscado. Vocês vão fazer esse tipo de entrada, vai dar certo uma, duas vezes, mas vai falhar muito. Não façam isso, não é recomendação, tá? Segunda condição é que se ele vier a dar algum balanço, você já tem que estar precavido dessa situação e não estar com todos os seus cartuchos ali em aposta. Ou seja, você tem que ter bala sobrando. Porque se eu faço uma venda aqui, por exemplo, nessa região, a setinha está piscando, aí o preço vem, pô, tô positivo. Cara, de repente entra aí força contrária, opa. Aí eu tenho opção, eu já estopo rápido, espero para ver se ele vai voltar de novo e eu vendo de novo, ou fico de fora, tá? Aceito um stopzinho mais baratinho logo aqui nessa virada do Renko, ou trabalho uma posição, que seria, digamos, um risco maior em termos de financeiro, mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui que funciona relativamente bom, o risco-retorno não é ruim, tá? Agora, é claro, aí vai muito do seu perfil de risco. Então, primeira coisa, não olhe esse resultado baseado nessa alavancagem, e se você está numa fase de aprendizado, não dá para você operar 5 contratos do jeito que eu fiz aqui, porque essas operações eu fiz, tá? E essa em específico, baseado na hipótese de poder entrar com 15 contratos. Ou seja, eu não estou falando de entrar com 5 contratos nesse trade. Esse trade aqui eu fiz um exemplo se eu fosse executar ele com 15. Vamos recapitular? O que eu fiz aqui? Ó? O preço está indo, certo? Começa a dar a sinalização. Ó. Deu lá no 250, eu fiz uma venda. Aí o que eu faço? Eu distribuí 100 pontos para cima mais 5 contratos e 100 pontos para cima mais 5. Ou seja, no total eu ficaria vendido com 15 contratos. Se eu ficasse vendido com 15 contratos, o meu preço médio subiria para o 350, tá? Por que ele subiria para o 350? Porque eu fiz uma venda aqui no 200 e... vamos arredondar 250. Aí eu faria... Então aqui tá a venda 1, tá? Nesse preço aqui, ó, 260, venda 1. Venda 2, 350, venda 3, 450. O meu preço médio ia ficar exatamente aonde está agora essa linhazinha amarela aqui, ó. Esse aqui seria o meu preço médio, ou seja, se o preço fosse dar, digamos que um balanço, ele faria esse movimento aqui, ele ia lá, executava os 3, e aí qual que seria a minha ideia? Se o meu preço médio está aqui, aqui eu tenho um ponto de atenção, porque ou eu já tenho que zerar no 0 a 0 se eu perceber que o fluxo está muito forte comprador, e eu vou mostrar esses exemplos que podem acontecer, ou quando eu percebo que ele só foi lá realmente buscar e está acelerando muito rápido, é onde eu desço mais alavancado. E aí a ideia é a mesma, você vai ter o mesmo alvo, mesmo financeiro, só que você vai pegar um pouco mais. Por que essa abordagem ela é mais inteligente, pessoal?
Se vocês forem entrar, tipo assim, ah, minha mão é 15. Se eu entrasse com 15 direto lá no 260, o meu stop ficaria muito mais caro, eu ficaria mais engessado, porque eu não ia ter como melhorar o meu preço médio. Afinal de contas, eu já peguei tudo que eu tinha para pegar aqui, eu não tenho mais o que fazer. Então eu ia ter que aceitar o stop mais curto. Agora, se eu tenho uma distribuição, ou seja, ao invés de entrar com tudo aqui, eu fraciono, eu falo, ó, vou entrar com uma mão, eu vou entrar aqui no 260. A segunda entrada eu vou fazer lá próximo ao 350. E a terceira entrada eu vou fazer lá no 450. Ou seja, eu estou trabalhando uma região. Eu não estou engessado em um único preço. E aí, se acontecer dele lá, eu nem vou estopar. O meu stop vai ficar para cima se der tudo errado. Beleza. Aí eu estopo tudo para cima dessa região. Eu já colo o stop para cima do terceiro nível, né? Qual a distância do stop para o terceiro nível? Então, normalmente eu coloco um stop ali de 100 pontos para dar uma margem de ruído, né? Se é aquele que está lá, o stop torcedor, né? Que você torce para não dar e de repente o preço começa a patinar e volta a cair, e aí fica tudo lindo, fica bacana, tá? Esse é o melhor formato de distribuição. Ao meu ver, ele é o mais inteligente, porque evita de você apostar tudo num movimento. E aí eu falo assim, ó, a gente que está no mercado, a gente precisa se adaptar a todo tipo de movimento. Galera, vai ter dia que vai ter movimento bom, vai ter dia que vai ter movimento ruim, e a gente precisa saber como lidar com esse jogo. Não dá para você entrar no mercado esperando um movimento bom todo dia, isso é imaturidade e mostra que você não entende nada de mercado. Isso não vai acontecer. Agora, se eu já entendo que esse jogo acontece dessa forma e eu já sei como jogar ele, aí o jogo muda a meu favor. Então vamos lá. Ó, eu fiz a primeira entrada, executou 260, bateu ali a segunda entrada, ó, foi rapidinho, ó. Vou voltar aqui. Como que foi lá? Ó, tava executado aqui, ó, 350, pegou. Agora, se for lá no 450, pega mais um. Perceberam Ei, que assim que trader, eu o entrei, validador atingiu o o meu nível preço máximo médio da sua subiu. força. Presta Em atenção aqui, estágio ó. ultra, Quando eu fiz o evite primeiro operações de trade, tá? Onde contratendência. está a minha venda aqui, ó? Ele pegou 260, certo? Tá aqui, ó. 250, né? Vamos dar o play aqui. Ó, ele executou no 260. Beleza? Quando ele pega o segundo contrato, vocês vão ver que essa labelzinha aqui, que está no 260, ela sobe. Por quê? Porque como eu peguei mais para cima, ele melhorou o meu preço. Ó, vamos lá. Vai pegar, ó, pegou. No que eu peguei, ó o meu preço médio para onde veio agora. Ele deu uma... Aliás, pegou agora. Ele deu uma melhorada, ele foi para o 305. E isso faz a diferença, porque às vezes, inclusive, você até faz a leitura certa, só que aonde você, por exemplo, poderia estar já pagando a sua parcial, às vezes é onde você está posicionado, porque você entrou com tudo, você entrou muito pesado. Então, na pior das hipóteses, vamos falar assim que, cara, um trade muito ruim, o 260, que era onde eu estava, se acontecer do preço ir lá, e eu senti que o fluxo mudou muito rápido, aonde eu estava posicionado já pode ser minha saída também. Então eu já posso, inclusive, zerar essa operação aqui se eu quiser sair dela. Falar, cara, eu não gostei dessa operação, tô caindo fora. Ou seja, já minimizei o meu risco, porque o fato de ter distribuído melhor a quantidade de contratos nos preços melhores me fez com que o meu preço médio fosse melhorado, ou seja, ele subiu lá para essa região. Subiu para essa região. Assim que a operação volta a favor, se eu estou inseguro, eu simplesmente posso, digamos assim, já sair fora do risco, tá? Então, se vocês forem ver aqui, ó, o Superdom, ó lá, ó, 305, tá? 260 é onde seria, digamos assim, ele quase deu uma puxadinha ali para dar o terceiro contrato, né? Aliás, o terceiro lote, tá? Deu um balancinho, chegou a dar um calorzinho, bem pouquinho, né? 85, 100 pontos para índice é tranquilo. R$ 150.
Se a gente for pensar em termos de financeiro, é um valor extremamente barato para essa quantidade de contratos, tá? Ó, 260, aqui já teria, tipo, por exemplo, na pior das hipóteses, tá? O preço aqui, se eu, pô, eu tô inseguro, não sei o que, cara, quer sair fora do trade? Não tá confiante? Zera ele agora. Assim, aí eu tô te dando uma opção, uma alternativa, considerando um estado de pânico pessoal de vocês. Lógico que com mais experiência, com tempo de tela, vocês vão, né, se organizar melhor em relação a isso. Balanço do mercado é algo comum. A gente vai passar por balanços de mercado, isso é algo que você não precisa ter medo, né? O erro é o que? É a alavancagem errada. Então, qual que é o grande segredo aqui? Então, para não estender mais, vamos pular essa aula agora, encerrar ela aqui. Próxima aula eu vou falar sobre alavancagem, tá bom? Um abraço.